dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, procurou fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Irmãos, para sentar em nome de Jesus. Quando o Senhor me deu essa palavra, o que mais me chamou a atenção, que me despertou a estar estudando essa passagem, foi que o oleiro ele estava entregue à obra. E isso começou a me despertar porque é algo que o Senhor quer de nós, né? Que nós estejamos entregues à sua obra, aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E daí o Senhor começou a palestrar comigo, porque entrega é algo que agrada ao Senhor. Por quê? Ele entregou o seu único filho por amor de nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. A palavra vai nos dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, entrega é algo da qual o Senhor se agrada e Ele pede que nós entreguemos a Ele. Em outra passagem, no Salmo 37, no verso 5, o Senhor vai nos dizer: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas como é difícil para nós entregar na mão do Senhor. E aí o Senhor foi me incomodando a estudar essa passagem e eu fiquei pensando naquele processo quando o vaso está sendo moldado, é algo que a gente já viu em ilustrações. Aquele processo ali onde o vaso está sendo moldado, o oleiro está ali verdadeiramente entregue àquilo que ele está fazendo, para que a obra que ele está fazendo seja perfeita. E eu comecei a pesquisar sobre isso e Deus me mostrou que existem, através das pesquisas, eu fui vendo que existem 7 passos para o barro se tornar vaso. E aí veio para mim a pergunta muito forte, irmãos: nós somos barro ou vaso? Existe um processo para o barro se tornar vaso. Nós estamos vendo aqui, eu quis pegar alguns para mostrar como modelo, porque a gente olha, nossa, que bonito, né? Mas e o processo que isso aqui passou para chegar até aqui? E aí o Senhor foi me mostrando através desses processos como que funciona na nossa vida. Os estudiosos vão dizer que existem geólogos, que existem 200 tipos de barro, mas só 8 tipos servem para fazer o vaso. E só o oleiro conhece os tipos que servem, e esse vaso aqui é só um barro que serve. Aquele outro é outro tipo de barro, e só o oleiro vai saber para qual barro vai servir para o vaso que ele quer fazer. Então o Senhor conhece que tipo de barro sou eu e que tipo de barro é você. Sabe por quê? Porque o propósito que Ele tem comigo é diferente do que Ele tem contigo. Então não adianta eu querer ser o vaso branco se Deus quer que eu seja o vaso sem tintura. E aí existe o processo da escolha do barro, né? Onde o oleiro ele vai ali, ele vai examinar o barro para ver o tipo de vaso que ele quer fazer e qual barro que vai servir. E o segundo processo é peneirar o barro. Peneirar o barro vai tirar ali as raízes que não prestam, as sujeiras que estão no barro, porque o barro é tirado do barreiro. Então, todo tipo de sujeira vai se encontrar naquele barro. Assim foi comigo e contigo quando o Senhor nos escolheu. Aleluia. Existia muita sujeira que o Senhor tirar das nossas vidas, muitas raízes de árvores podres, coisas que a gente foi acumulando ao longo da vida, galhos secos, entre outros lixos que só eu
e você e o Senhor conhecem aquilo que Ele já tirou de nós. Mas nós ainda estamos no processo. O terceiro passo vai dizer que o oleiro ele vai amassar o barro. Que ali quando ele tira a sujeira, quando o oleiro vai ali tirar todo o lixo do barro, fica ali torrões secos e duros. E o vaso ele não pode ser feito a partir dos torrões secos e duros. Ele precisa ser amassado. Aí o oleiro vai jogar água para amolecer aquele barro duro e seco. Essa água é quando nós aceitamos o Senhor Jesus e o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. Só que nesse processo, só a água não é suficiente para amassar o barro. Ali o oleiro ele vai pisar, ele vai amassar, ele vai espremer para tirar o que é bom daquele barro. E enquanto ele amassa, mais sujeira aparece. É um processo longo, queridos, até nós nos formarmos o vaso que o Senhor quer. Esse processo ele é longo. O Senhor ele vai nos amassar e vai aparecendo sujeira. Só que barro sujo não serve para ser vaso. Pode doer, queridos, mas é necessário que o Senhor nos amasse e por vezes venha pisar para que toda a sujeira saia do nosso interior. E sabe para que serve ser amassado? Para que o barro tenha sustentação e dê liga para o vaso. É um mistério tremendo, queridos. O processo que nós passamos até nos tornar barro é um processo tremendo. E aí eu pude ver como quando nós achamos que estamos ali, praticamente prontos, o Senhor vem e nos mostra que ainda a caminhada é longa e falta nós deixarmos Ele trabalhar muito em nós. O quarto processo, ele é bem conhecido nosso. Esse processo que o barro passa, ele faz a gente entender muita coisa. O quarto processo é chamado de período de curtição. É onde ali aquele barro que ele já foi limpo, foi umedecido, aí ele foi amassado, toda a sujeira aparente saiu. Ali o barro agora vai para um período de curtição. Ele é submetido a um longo tempo sozinho, coberto por uma lona, com o objetivo de retirar ainda a impureza ou bolha de ar, para adquirir uma boa consistência e não trincar. Esse período sozinho para nós é conhecido como deserto, como anonimato. Mas o interessante é que enquanto ele está ali curtindo, o barro está sendo curtido, ele não está sozinho. Ele está coberto. Ele não está sozinho, ele está coberto pelo oleiro que está ali acompanhando todo o processo para que não seja feito nada num tempo maior ou menor. E aí o interessante é que como tem vários tipos de barro, 8 tipos que servem, o tempo de espera de cada barro é diferente. Não dá para prever, pelo que foi feito na minha vida, o que vai ser feito na sua vida, porque o propósito que Deus tem contigo é diferente do que Ele tem comigo. Então o tempo em que você vai ficar ali no processo de curtição, sendo coberto por essa lona, é diferente. Cabe ao oleiro saber o tempo em que aquele barro está pronto e vai ter a consistência necessária para não trincar no processo de moldagem do barro, que é o próximo. Aí nós vamos para um quinto processo, que é aquele que nós lemos aqui no versículo 4, que diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Esse é o processo da moldagem do barro, é aquele que nós temos a imagem na mente, que o oleiro está ali moldando, está colocando as suas digitais, e o oleiro ele começa a moldar o barro de dentro para fora. Então todo esse processo que foi feito até aqui foi para que o barro ele fosse moldado, para que esse vaso não viesse trincar. Mas tem um porém. A passagem que nós lemos, ela diz que o vaso estragou na mão do oleiro. Isso acontece
acontece conosco, queridos. Muitas vezes o Senhor está ali tentando nos moldar, fazer a obra que Ele quer nas nossas vidas, e nós fazemos o nosso barro trincar e não permitimos que o vaso seja formado da forma que o Senhor quer. E nós, na natureza humana, estamos fazendo alguma coisa, algum processo, aquilo ali não dá certo, a nossa tendência é desistir. Imagina se a tendência do oleiro fosse essa: desistir de mim e de você, quando nós não formamos o vaso que o Senhor quer. Mas Ele insiste em mim e insiste em você. E aí Ele começa a moldar de novo. Ele vai fazendo um movimento circular e dando a forma conforme a sua vontade. Como eu falei, não adianta eu e você querermos ser um vaso que o Senhor não escolheu que nós fôssemos. Nós precisamos verdadeiramente nos lançar na mão dEle para entregar, como Ele estava aqui, entregue a sua obra, como Ele está entregue a nós. Ele quer que nós nos entreguemos verdadeiramente a Ele e deixemos Ele fazer o processo completo em nós. Esse processo da moldagem é o quinto. Depois que é formado ali o vaso, ele tem a forma de vaso, mas ele ainda não está pronto. Vai entendendo aí que o Espírito Santo vai te dizer em qual processo você está. Depois que ele tem a forma de vaso, ele vai para a secagem. Ele é colocado numa espécie de cabide na sombra e no vento, até que ele seque e fique resistente ao último estágio. Então, depois que nós passamos por aquele tempo de deserto, que nós estamos ali sendo moldados, por vezes quebramos e o oleiro vai refazer de novo, nós ainda vamos para o tempo de secar na sombra, mas também no vento, para ser resistente, para ser forte, para suportar o último processo, que ainda é complicado como foram os outros, mas processo esse que nós não passamos sozinhos, que o oleiro passa conosco. Esse último passo é a fornalha de fogo. É o mais difícil processo que o barro passa. E se não tivesse passado por todos os outros 6 processos, o barro não suportaria a fornalha de fogo. E quanto mais o vaso é colocado ali no forno, e o fogo ele é aquecido gradativamente. Vai começando lento e vai esquentando cada vez mais. E quando chega no final, já está em altas temperaturas. Só que quanto mais o vaso é aquecido ali dentro da fornalha, mais bonito e resistente ele fica. Você está entendendo o mistério? Quanto mais o Senhor te provar no fogo, mais bonito e resistente você vai ficar para a obra que Ele tem para a sua vida. E só depois de todo esse processo é que nós seremos um vaso útil da obra do Senhor, útil para o projeto que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Só que, queridos, enquanto o vaso está ali na fornalha e ele é aquecido, sabe o que acontece? A sujeira de dentro, que ninguém estava vendo ainda, mas que o oleiro conhece, ela é queimada nesse processo. Todo esse processo é para que nós sejamos purificados completamente, não só naquilo que é visível ao homem, mas também naquilo que é visível a Deus, para sermos um vaso de honra nas mãos do Senhor.
nós, o seu Senhor, pode dizer o barro ao oleiro que fazes, nós não temos esse direito. O Senhor já entregou tudo por nós. E o que nós temos entregado por Ele? Ele só pede de nós obediência. E Ele vai dizer aqui no 6, não poderei fazer eu de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aí o Senhor diz que, assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Aleluia. Se nós nos deixarmos verdadeiramente ser barro, o Senhor fará de nós vasos. Só que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, mas Ele não vai ultrapassar, violar os nossos limites. A Bíblia diz que o Senhor não contende para sempre com o espírito do homem. Então o Senhor, Ele pede: eis que estou à porta e bato. O deixar entrar é comigo e com você. O deixar o Senhor fazer a obra nas nossas vidas é conosco. Deixar ser vaso é conosco. Nós já somos barro e estamos no processo. E o Senhor quer concluir esse processo em nós. Que nós possamos ser, queridos, esse barro que deixa o oleiro moldar, que depois aceita ser seco no vento e na sombra do Onipotente. Em nenhum momento o oleiro deixa o barro sozinho no processo. Enquanto ele está ali no deserto, passando pelo processo de curtição, ele está coberto. Ele vai ser moldado, se estragar, o Senhor faz de novo. Ele está ali secando, está na sombra, está no vento, mas está na sombra. E enquanto está na fornalha, nós temos provas de que o Senhor não nos deixa passar sozinho. O Senhor passa conosco na fornalha de fogo e vai purificando aquilo que não é visível ao homem, mas que é visível a Deus, porque está dentro do vaso. E aí, depois de passar por altas temperaturas sendo aquecido, ele se torna um vaso útil, como esses aqui que nós podemos ver. O vaso que tem utilidade para a planta, um outro para pôr água. E aí o Senhor vai fazer aquilo que Ele quer na minha e na sua vida. Mas Ele pede de nós entrega. Assim como Ele estava entregue, que nós entreguemos o nosso barro sujo, cheio de torrões, precisando da água do Espírito Santo para amolecer, mas onde o oleiro não desiste. Porque se fosse eu e você fazendo um vaso e aquele barro se estragasse, 90% de chance de nós deixarmos para lá. Mas o Senhor não desiste de mim e de você. Ele ainda assim, mesmo estragando, Ele está ali para moldar de novo e fazer de nós um vaso de excelência para a sua obra. Que essa palavra possa falar ao coração dos irmãos, que os irmãos possam meditar nos seus lares nessa passagem. E que o Espírito Santo diga para cada um de nós em particular em qual processo, em qual estágio dos 7 nós estamos, e que nós venhamos perseverar e entregar, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. O Senhor não desistiu de mim e de você. Não desista você também de ser um vaso nas mãos do oleiro. Amém? Deus abençoe a igreja. A Michelle vai colocar um louvor ali. E que o Senhor fale mais em cada coração. Amém. Já foi.